Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo ao programa dessa entrevista. Estamos fazendo entrevista com os candidatos, uma sabatina com os candidatos a prefeito das cidades da região. Essa semana são com os candidatos a prefeito em Mogi das Cruzes e hoje estamos recebendo o advogado e professor Fred Costa, do PDT. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou se você preferir, deixa sua mensagem na própria página, na live aí do Facebook do Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui no Facebook, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano e no portal www.diariodesuzano.com.br. O Fred Costa é do PDT, candidato a prefeito, que tem como vice a candidata também Sueli Fuco, também do PDT. Ô Fred, obrigado pela sua presença aqui dessa entrevista, por ter aceitado o convite, ter se deslocado de Mogi para vir aqui falar um pouco das suas propostas. Eu queria que você desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando, principalmente o de Mogi das Cruzes, que vai ouvir aí o que você tem a dizer sobre planos de governo, caso você seja eleito. Muito boa noite, Edgar. Boa noite, o Fernando, que também está aqui com a gente. Eu agradeço o Diário de Suzano pela oportunidade, parabenizo vocês todos pela iniciativa, é muito bacana a gente poder estar aqui com seus ouvintes, com seus internautas, a quem eu também quero dar meu boa noite, saudar minhas homenagens aí a todos que estão nos assistindo e que te acompanham sempre. Dá meu boa noite e vamos lá para a entrevista. Tá certo. Bom, antes de falar das suas propostas, eu queria começar um pouco falando da sua carreira. Você foi candidato a deputado estadual também, né? Fui. Eu queria saber por que nesse ano você decidiu, então, pela primeira vez, ser candidato ao executivo. Eu milito faz muito tempo aí em algumas áreas, né? Eu sou professor, como você disse, advogado, fui um militante estudantil, fui presidente de grêmio no antigo segundo grau, que hoje é o ensino médio da Escola Francisco Ferreira Lopes. Eu fui presidente do diretório acadêmico da minha faculdade de Direito, da Universidade de Brás Cubas. Foi cara pintada, parece que eu vi. Foi cara pintada no Collor. Até é feio a gente falar aqui, mas a gente até pulava muro da escola para ir nas manifestações em relação ao Collor. Então eu sempre militei na causa estudantil e depois de formado, me formei com 21 anos de idade, comecei a divulgar já logo de pronto e aí militei na Comissão de Direitos Humanos da OAB em Mogi das Cruzes, fui presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência também da OAB, ajudei a fundar o Fórum Mogiano LGBT, porque a gente sabe que a homofobia é uma coisa muito séria ainda no Brasil e não precisa ser gay para lutar contra a homofobia. Então eu sou um dos fundadores e a gente sempre vem trabalhando em causas ambientais com a ONG Guerrilheiros do Itapetí e etc. Quando a gente teve o movimento contra o lixão em Mogi das Cruzes, etc. E esse ano a gente decidiu assumir essa frente de batalha junto com os companheiros do PDT. O partido vem numa reconstrução, a gente está reconstruindo o partido no estado de São Paulo, a gente tem um nome muito forte a nível nacional que é o Ciro Gomes, e a gente quer mostrar que um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil também passa pelas cidades. Então é muito importante que uma cidade como Mogi das Cruzes e todas as cidades aqui da região tenham seus candidatos, tragam as propostas do trabalhismo, as propostas que foram de Getúlio Vargas, as propostas que foram de Leonel Brizola, de Darcy Ribeiro e tantos outros nomes importantes, porque o PDT é um partido de história. Então, lá em Mogi nós decidimos no coletivo, né, que deveria haver candidatura, mesmo sabendo das dificuldades, mas a gente está enfrentando aí, porque não imaginávamos que teríamos que fazer uma campanha em meio à pandemia, mas mesmo assim está difícil, mas a gente está tentando. Então já foi uma decisão já no começo, já no ano passado, então. Isso, é uma... Porque o PDT é um partido, como você falou, é um partido histórico, um partido grande, né? Sim. Em outras cidades decidiu apoiar outras candidaturas, não foi o caso de Mogi, né? Que decidiu aí seguir com uma candidatura própria, né? Sim, porque não teria nome que nos representasse, né? A gente não conseguiu encontrar nenhum nome que tivesse a representatividade que nós precisávamos, e uma cidade
como Mogi das Cruzes, precisa estar sendo levado ao pé da letra todas essas discussões, né? Sendo levado ao pé da letra todas essas discussões a respeito de um projeto, tanto que a gente tem um projeto mogiano de desenvolvimento, tem 30 e tantas páginas que a gente fez junto com a comunidade, mesmo à distância, fazendo lives, com contato via WhatsApp, e a gente fez um plano bem bacana para a cidade, e a gente vai discutir, parece que a gente vai começar a ter alguns debates virtuais e etc, e a gente vai tentar debater essas propostas, é a nossa meta, lembrando que um projeto nacional de desenvolvimento passa pelas cidades. Você pretende trazer o Ciro para um apoio maior? O Ciro ia vir, né, fazer campanha no estado de São Paulo, nas cidades onde o PDT tem candidato, ou também nas cidades onde ele apoia, como é o caso aqui em Suzano, que a gente tem o vice-prefeito, né? Mas o Ciro está com Covid, está se recuperando, ele acabou infectado nos últimos dias, e isso atrapalhou bastante, né? O Ciro já tem quase 70 anos de idade, não é tão criança assim, então ele está em processo de recuperação, graças a Deus está se recuperando, e a gente não vai poder contar com essa Não força, vai dar tempo, né? Recuperar para vir, né? Não. Certo. Bom, o seu pai, né, o Valdemar Costa Filho, né, foi prefeito 4 vezes em Mogi das Cruzes, considerado aí um prefeito que trouxe um desenvolvimento importante para a cidade, né, para Mogi das Cruzes. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? No que você se espelha nele, né? Você pode estar trazendo caso você seja eleito prefeito em Mogi. Meu pai foi prefeito 4 vezes, como você bem disse, né? Sabedor que é um jornalista excepcional da história, conhece bem. Então ele foi prefeito por 4 mandatos. Ajudou muito a cidade a se desenvolver. Quem sabe da história, quem lembra, quem participou, viveu essa parte da era Valdemar Costa Filho, que são aí talvez os avós dos internautas, né, os pais, alguns, mas quem viveu isso sabe que Valdemar Costa Filho recebeu a cidade de uma forma e entregou de outra. Ele abriu 2 rodovias, né, a principal delas, no meu ponto de vista, a rodovia Mogi Dutra, que ligou a cidade a então existente, então somente rodovia Presidente Dutra, e aí trouxe um desenvolvimento muito grande, né? Fez o centro cívico aí, com os 3 poderes, as construções lá do centro cívico em relação aos 3 poderes, a Casa de Leis, a Prefeitura Nova, o Fórum, etc. E também desenvolveu a cidade como um todo. Tem muitos bairros que foram criados nas gestões Valdemar Costa Filho. Então, foi sim um cara que até hoje, ninguém agrada a todo mundo, na verdade, Edgar. Mas ele ainda é reconhecido, até pelas redes sociais, quando se posta alguma coisa, como o melhor prefeito que a cidade já teve. Eu não tenho assim a petulância de falar que um dia, se prefeito for, serei melhor que ele, porque vai ser difícil, né? Ele construiu e tem gente que aí começa, e tem muitos críticos, né? Alguns críticos falam, mas não foi ele, foi ele sim. As estradas foram construídas pela prefeitura, depois que o Estado ajudou, mas quem fez a rodovia Mogi Dutra, a rodovia Mogi Bertioga, o Centro Cívico, tantos outros bairros, inúmeros bairros, batalhou muito e fez com que a educação da cidade fosse de qualidade, foi Valdemar Costa Filho. Então, o que eu tenho aí desse legado todo é o exemplo em relação a que a cidade, para proporcionar uma vida melhor para os seus munícipes, ela precisa estar em pleno desenvolvimento. E eu entendo que Mogi deu uma parada aí há algum tempo, e as pessoas de Mogi das Cruzes, os mogianos, as mogianas, vêm sofrendo com isso. Falta de emprego. Eu mesmo dou aula em São Paulo e várias outras pessoas. A gente sabe que emprego aqui na região está complicado. Agora com a crise da Covid-19, mais ainda, mas a gente já vinha sofrendo um baque econômico em relação... É o que você mais ouve em relação nas suas andanças que você tem feito aí? Sim. A questão do desemprego é muito, muito forte, e também algumas questões relativas à área da saúde. A área da saúde ainda, que Mogi... vou ter que fazer uma comparação aqui, porque eu dei aula há muitos anos na ETEC de Suzano, né? Porque eu sou professor de Centro Paulo Souza. Então eu dei aula aqui há muitos anos, e a gente via que os alunos reclamavam também bastante aqui em Suzano, porque não é uma cidade que não tem um hospital público, né, com qualidade, porque faz uso da Santa Casa e etc.
Então, se a gente for comparar, Mogi ainda está um pouco na frente. Tem o SUS, tem o Hospital Municipal e etc. Mas, por exemplo, vagas de especialistas em Mogi das Cruzes, as pessoas às vezes demoram ano para esperar uma consulta, por exemplo, com vascular. E isso não pode acontecer. As especialidades, os candidatos que têm vindo, que têm falado um pouco, Sim. né? Mas você não acha que teria que ser feita uma parceria, no caso das especialidades, com o Estado, que é mais Eu acho que função do Estado? Hein? mas eu acho que a gente não pode jogar a responsabilidade só nas costas do Estado. Eu acho que a gente tem mecanismos para ajudar isso, né? Eu acho que a gente tem projeto dentro do nosso plano de governo que faz com que haja uma melhoria em relação a isso. Por quê? Porque algumas especialidades a gente consegue resolver o problema não só nas UBS, né? A gente tem a proposta também da telemedicina, que hoje você consegue, não estou falando que todo mundo vai ser atendido à distância, mas algumas consultas, na verdade muitas, você consegue fazer à distância e aí você tira essa sobrecarga sobre o especialista, né? Então a gente tem que informatizar tudo 100% e tentar ajudar com a telemedicina. Que foi usado bastante agora, né? Na época da pandemia. Muito. Graças a Deus eu tenho possibilidade de ter um plano de saúde. Minha mãe tem 70 anos de idade, ficou doente e foi atendida pelo celular na sala de casa, porque ela é de grupo de risco, então não pode ir ao hospital, mas teve um problema de saúde que dava para resolver e com a telemedicina resolveu. Então é claro que nem todo mundo tem acesso ao celular e etc, mas tem muitas situações em que a telemedicina, por exemplo, pode ajudar, né? A primeira consulta com o especialista, depois que passa na UBS, por exemplo, onde geralmente que você vai a depende da gravidade, na verdade, mas eu acho que o clínico geral na UBS pode falar se a sua primeira consulta, por exemplo, ela precisa ser presencial ou se ela pode ser à distância, porque na maioria das vezes você vai a um cardiologista e ele vai te pedir muitas vezes na primeira consulta só exames, né? Então, de repente, com a telemedicina, essa consulta poderia ficar mais ágil e resolver os problemas. Então a gente tem várias formas de querendo fazer. E não pode deixar roubar na saúde 1 milhão e tanto de reais, como existe uma acusação do Ministério Público. Porque com 1 milhão de reais, quantas consultas com especialistas o município teria disponibilizado para os munícipes? Fred, as cidades da região, como você acabou tocando já no assunto, enfrentou um problema, né, grande, que foi a pandemia, não só o mundo inteiro, na verdade, né? E o Consórcio de Desenvolvimento do Alto Tietê, através da Câmara Técnica de Finanças, estima que as cidades da região vão perder em torno de 30% do orçamento de suas receitas para 2021. Como que caso você for eleito, como que você pretende administrar a cidade com menos recurso e quais que são seus planos em relação à contenção de gastos aí no caso? Enxugar a máquina pública, né? A gente sabe hoje que Mogi das Cruzes tem muito comissionado, tem um cabidão de empregos lá na prefeitura. E isso é uma das coisas que meu pai acabava quando ele entrava. Primeira canetada era a demissão de quem era a indicação, seja de vereador, seja de amigo, seja de quem quer que seja. Você é a favor, por exemplo, de redução de secretarias? Sim, também? a gente vai juntar as secretarias e vai demitir os que estão nos cabides de emprego por indicação, sem que haja prejuízo para a população. Se aquele servidor, se aquele comissionado for indispensável para os serviços públicos, ele vai ficar enquanto se faz o processo de concurso público, mas depois ou ele passa no concurso ou ele vai ser demitido. Mas esses que são parte dessas situações indecorosas que tem na cidade, a gente vai estar demitindo. Não pode a cidade ficar servindo como o município pagar, o povo de Mogi das Cruzes pagar salário para essas pessoas que muito pouco trabalham em razão de serem tão somente indicadas por vereadores, por outras autoridades da cidade. Então esse nepotismo cruzado que tem muito parente de gente da Câmara Municipal, isso tem que acabar. A gente tem que moralizar isso. Como que você viu as ações da saúde no combate à pandemia? Não só em Mogi, mas assim, a nível estadual, né? O Estado dividiu aí as fases por cores, né? Como que você viu? Você acha que a flexibilização do Alto Tietê e Mogi está incluído aí nisso também? Foi positiva, não foi? Como que você acha? Como que você viu as ações? Eu acho que as ações, elas foram
um pouco atabalhoadas no começo. Nós temos hoje, resultado disso, alguns inquéritos em andamento, investigações em razão de suspeita de superfaturamento na aquisição aí de alguns produtos relativos à pandemia, na construção de alguns túmulos lá, de algumas covas e etc., por exemplo, em Mogi das Cruzes, em outras cidades também. Então, eu acho que isso é inadmissível. Eu acho que o Ministério Público tem mesmo que atuar de forma rigorosa, porque quem é corrupto, a mim não já agrada, né? E roubando ainda mais na área da saúde, em plena pandemia, pior ainda, deveria ter algumas agravantes na pena aí. Mas, tirando, eu acho que de um modo geral, a gente conseguiu controlar nas cidades do Alto Tietê. A gente não teve tantos problemas assim, mas poderia ter sido melhor, né? Eu acho que no começo poderia ter sido melhor. O comércio sofreu muito, e o nosso forte aqui na região, aqui em Suzano tem bastante indústria ainda, mas Mogi o comércio é muito forte, aqui em Suzano também o é. Eu acho que a gente podia ter tentado ajudar de uma melhor maneira aí, para que o comércio, os pequenos principalmente, tivessem tido um fôlego maior e a gente não visse tantas lojas fechando e tantas pessoas sendo demitidas. Bom, continuando então, a gente começou falando de saúde, né, que é uma das suas prioridades. No seu plano de governo está falando que você quer a implantação de unidade básica de saúde 24 horas, né? Sim, nos distritos. Aí, no caso, nos distritos. Como que seria essa implantação? No caso, assim, você teria que contratar mais profissionais ou não? Você deslocaria em um investimento disso? Como que seria? Eu acho que dá para deslocar, né, em razão aí da demanda, e nós não temos tantos distritos assim, mas não é justo que uma pessoa que mora em Sabaúna, outra que mora em Itaiaçupeba, Biritibuçu, tenha que esperar tanto tempo por um atendimento aí na madrugada e etc. E a gente tem um outro problema que também está lá no projeto Mogiana Desenvolvimento, que é uma questão a ser resolvida, que é em relação ao SAMU, né? Às vezes já algumas pessoas chegaram a falecer porque tiveram que esperar 8, 9 horas o atendimento, porque as ambulâncias do SAMU ficam presas na Santa Casa e no SUS, porque chega no hospital, não tem maca para colocar quem foi socorrido, e a maca da ambulância fica presa lá e a ambulância não pode sair. Então você tem várias ambulâncias, mas todas encostadas no estacionamento da Santa Casa ou do SUS, aguardando a devolução de maca. Isso porque já está com a maca reserva, substituta, não é a que era da ambulância. E aí essas pessoas que estão numa distância muito grande, às vezes ficam, como há algum tempo atrás faleceu um senhor em Itaiaçupeba em razão desses problemas. Então a gente quer levar com qualidade do serviço esse pronto atendimento, nada tão específico, mas que dê para a pessoa ser socorrida numa eventualidade aí no período de 24 horas. Em alguns distritos já tem, né? Então faltam poucos para chegar, são mais aí naqueles mais distantes que ainda não tem, e dá para contemplar porque isso é feito na própria UBS, não precisa construir nada, só precisa remanejar o pessoal. Você fala também do tempo de espera, né, para a realização de exames, né? Você já falou um pouco também, consultas, né? Você tem você conseguiu fazer essa medição de quanto tempo hoje que se espera e quanto tempo você pretende reduzir, no caso? Então, não tem especialidade que é de pronto atendimento, né? Não encontra isso, ou que tenha tão pouco tempo para esperar. Os tempos maiores são de mais de ano, né? Eu não consigo enxergar isso, e a gente sabe que algumas pessoas acabam morrendo na fila de espera porque não tem condições. Uma pessoa que tem um problema cardíaco ou vascular, que são coisas sérias, não que outras não o sejam, mas ela não vai conseguir esperar um ano um atendimento, e isso é inadmissível, não pode acontecer. E a gente tem vários casos, vários relatos, nós temos informações de servidores aí da área da saúde que explicam, que falam dessa fila tenebrosa que há, porque a pessoa passa, é encaminhada e fica aguardando o telefonema da prefeitura, que às vezes ela não consegue esperar tanto tempo assim. Então isso tem que acabar, porque como é que a pessoa sai do hospital porque teve um problema cardíaco e etc, e depois, para dar continuidade ao tratamento, tem que esperar um ano? Isso não pode acontecer. Uhum. Os prefeitos têm destacado que são importantes as parcerias com o Estado, né? Cada cidade praticamente tem um hospital do Estado em sua cidade,
E Mogi das Cruzes também não é diferente, tem o Luzia de Pinho Melo. Eu queria saber se você tem assim propostas de parcerias com o Luzia de Pinho Melo e também em relação às universidades na área de saúde, se tem alguma coisa nesse sentido. Sim, tá no projeto nosso, acho que você até viu, a gente quer fazer sim parcerias com o Estado, com o governo federal em relação às verbas do SUS e etc. e tentar melhorar a qualidade aí da saúde para você, munícipe, né, que é de Mogi das Cruzes. E a gente também quer fazer parceria aí com as universidades para ver se a gente consegue aumentar o número de atendimentos, principalmente na questão de especialidades. Outra coisa que a gente quer fazer e vai fazer assim que assumirmos a prefeitura é mantermos ou criarmos algum convênio emergencial, ainda que seja com a iniciativa privada, para acabar com essas filas. Eu vou acabar com a fila de espera, não vai ficar mais gente esperando ano, não. A gente vai fazer aí um convênio emergencial, vai procurar o governador do estado para tentar resolver esse problema de forma emergencial. Não conseguindo, a prefeitura vai assumir a responsabilidade e vai fazer um convênio, nem que seja com a iniciativa privada, para em horários alternados conseguir atender esse pessoal que está na fila de espera. Isso não, a prioridade para a gente é saúde em primeiro lugar. Isso vai acabar. Eu estou vendo o seu plano da conclusão das obras da maternidade, né? Sim. O prefeito atual que está tocando a obra, qual a importância que você vê dessa maternidade para a cidade, principalmente? A maternidade hoje em Mogi das Cruzes, com o programa Mãe Mogiana, ela praticamente é desenvolvida na Santa Casa de Mogi das Cruzes, que tem suas deficiências. Então, essa questão da maternidade ela é muito importante, e é claro que tudo que foi importante do atual governo será mantido e, se for possível, melhorado, né? Não dá pra gente não continuar uma obra de maternidade sabendo que na Santa Casa nós já tivemos diversos problemas em relação aí à UTI neonatal e etc. Então, não tem capacidade para absorver a demanda total. Então, é claro que é uma obra importante que precisa ser terminada e precisa ser gerida de forma eficiente para que as gestantes tenham acompanhamento digno e de qualidade. Ainda na área da saúde, no seu plano de governo tem a criação do Centro de Tratamento e Acolhimento aos Usuários Dependentes de Álcool e Drogas, né? Como que você vê hoje as ações nesse setor, né? E como que você pretende implementar a construção ou a criação desse centro? Eu acho que esse é um grande problema a nível nacional. Eu, como advogado que sou e atuante na área criminal, a gente sabe que o problema aí da dependência química, ele é um problema severo em que acomete não só a pessoa do dependente químico, mas também da família. Por quê? Porque todo mundo sofre com isso. A verdade é uma só. Você vê uma pessoa da tua família que acaba, seja por qual motivo for, caindo no mundo das drogas e não tem, se não for uma igreja evangélica, se não for um projeto da igreja católica, ou se a família não tiver dinheiro, não encontra guarida do Estado, né? Há pouco tempo a gente foi procurado por uma pessoa que tinha um membro da família que é alcoólatra, né? E não tem onde se tratar, tem que procurar ou os alcoólicos anônimos ou o CRAS e fazer esse atendimento. Então eu penso que as drogas, elas acabam quando a pessoa se torna dependente mesmo, destruindo a vida não só do dependente, mas da própria família, porque vê a pessoa se acabando e tantos problemas. Então eu acho que a gente precisa sim, também é uma coisa muito importante que a gente quer fazer, porque hoje a gente tem em Mogi das Cruzes o Hospital Arnaldo Pesutti Cavalcante, que atualmente não está funcionando em razão de ter aumentado os leitos para a pandemia. Alguns leitos, inclusive, que eram utilizados para o tratamento de dependência química foram usados aí para Covid de forma emergencial, então não tem esse atendimento. E mesmo quando tem, ele não é suficiente, porque a gente sabe que os problemas com drogas estão em todos os cantos. E aí a gente precisa tratar esse pessoal, né? Combater o crime organizado, né? Com inteligência, que eu acho que é o papel do município, contribuir com as polícias civil e militar. Então, também como uma central de inteligência para combater o crime onde ele tem que ser combatido, que é
na sua coluna vertebral lá, na sua essência, e dar tratamento para essas pessoas para tentar amenizar aí suas dores e as de suas famílias. Para encerrar o assunto saúde, eu vi que você tem a proposta da criação da farmácia cidadã, né? Que é um pedido aí não só de Mogi, mas da maioria das pessoas que utilizam os postos de saúde em relação ao abastecimento de remédios nas unidades básicas. Como que seria essa criação dessa farmácia? A farmácia cidadã, ela não é só com relação ao remédio gratuito. A gente quer aumentar a distribuição nas UBS, né? Fazer com que o remédio esteja lá para ser distribuído, aqueles poucos que já são distribuídos. Também fazer com que esses remédios, para algumas pessoas que tenham dificuldade de locomoção, idosos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, que esses remédios cheguem até as residências, né? Essa é uma proposta. Mas além disso, então, aumentar e trazer qualidade para a distribuição gratuita. Esse é o primeiro ponto da farmácia cidadã. Mas vai além. A pessoa que tem condições de comprar o remédio, que paga, ou aquela que também tem muito pouco dinheiro, mas precisa comprar um remédio que não é distribuído gratuitamente, a gente vai proporcionar uma facilitação para essas pessoas. Como? Vendendo esses remédios a preço de custo. Vai acabar com a farra de farmácia, porque cada esquina tem uma, hoje em dia sendo inaugurada, e a gente vai tentar fazer com que esse problema acabe. Eu vou dar um exemplo. Na minha casa, por exemplo, falei que tem uma mãe idosa, que é diabética, ela toma um remédio que custa quase R$200 por cada caixinha. E se eu for comprar lá em Mogi das Cruzes, em qualquer farmácia, eu vou pagar R$190, R$200. Quando eu compro pela internet, eu pago R$130. Agora imagina se a gente fosse comprar isso em grande quantidade para fornecer a preço de custo. Então muito provavelmente esse remédio custaria R$80, R$90, quase a metade do preço. Então é isso que também a gente quer proporcionar para aqueles remédios que não são de distribuição gratuita e também aí independente se é de classe baixa, se é de classe média, se é de classe alta, mas para que todos tenham o direito de comprar o remédio com menor custo. O Fred, na área da educação, um dos grandes problemas das cidades da região é em relação a vagas de creches. Praticamente todas as cidades têm um déficit de creche. Queria que você falasse um pouco sobre isso aí. Se você tem esse número de déficit, né? E eu vi que no seu plano de governo aqui você está falando que vai ampliar o horário de funcionamento de todas as creches, né? Isso. E criar mais vagas, evidentemente. Como que seria isso? Essa questão do aumento do período na creche é uma reivindicação das pessoas de Mogi das Cruzes, porque principalmente nas creches que são subvencionadas, que tem convênio com a prefeitura, as crianças saem muito cedo da escola e a mãe precisa pagar alguém para ir buscar e ficar mais 1 hora com a criança. E a pessoa muitas vezes já ganha pouco e não tem condições para isso. Então a gente vai rever essa situação, vai fazer um estudo aprofundado para verificar qual o melhor horário, ouvir, né, as mães e os responsáveis pelas crianças, para verificar como é que a gente pode resolver isso e adequar o horário da creche. E a gente sabe que tem uma fila muito grande ainda, é o que você disse, isso eu acho que no Brasil inteiro, né? Mas a creche é muito importante. Então a gente sabe também que o governo federal tem vários programas para diminuição desse déficit. Então é o convênio com o governo federal, porque todas as creches em Mogi das Cruzes são feitas em convênio com o governo federal. O prefeito inaugura, né? E fica com a fama de fazedor de creche, mas não é. Nem esse, nem os outros que passaram. Foram todos, quase todas as creches que foram construídas em Mogi foram creches construídas pelo governo federal. Então a gente quer aumentar esses convênios e dar continuidade na construção de creches. No primeiro momento a gente tinha até pensado em aumentar, né, fazer uma reforma e aumentar, mas não dá. A gente conversou com alguns especialistas, isso não é viável em razão do espaço que a criança precisa ter nessa fase de desenvolvimento. Então a saída é continuar construindo creche. E a gente quer acelerar isso para diminuir esse número de déficit e também para aquelas que estão na creche dar qualidade na merenda, no ensino e também aumentar o tempo aí de estar na creche para ajudar as mães que trabalham, os pais que trabalham a resolver esse problema. Como que você viu, analisou aí as notas do IDEB de 2019, né, divulgadas nesse ano de Mogi das Cruzes? Praticamente
todas as cidades do Alto Tietê cumpriram a meta, né? Você acha que foram boas notas? Como que você viu? São boas notas, né? Eu fico feliz porque aí a gente volta um pouquinho lá no começo. Eu fiz uma live no Dia dos Professores com uma professora que fez carreira na Educação Municipal em Mogi das Cruzes. E ela falou muito dos mandatos do meu pai, né? Então, que os professores tinham total apoio da prefeitura no que diz isso e o cuidado que se tinha para tentar elevar aí o nível da educação. Então esse era um cuidado que se tinha nas devidas proporções, né? Porque já faz um tempo, mas eu acho que a educação em Mogi é boa. Eu não vou fazer crítica inoportuna e politiqueira não, porque eu gosto de falar a verdade. Então eu acho que a educação em Mogi é boa por todas as administrações que passaram, começando lá, que a maioria das escolas, até que precisam de reforma, foram construídas pelo Valdemar Costa Filho, mas os outros prefeitos também deram continuidade nisso. Então a gente tem hoje uma reclamação dos professores, porque na época do meu pai o professor era bem remunerado, hoje já não é tão bem mais remunerado assim. Isso foi uma fala de uma professora que fez carreira no município, né? Então a gente vai melhorar essa questão salarial dos professores. Eu sou professor, eu sei como que eu sei o trabalho que tem e a importância do magistério na vida da pessoa. E eu acho então que essas notas são boas, mas poderiam ser melhores. É aquilo que eu te falei, a gente vem de um partido que a gente tem um líder hoje, que é o Ciro Gomes. E vejam as notas do Ceará, né? O Ceará tem as melhores escolas aí com índices espetaculares em relação à educação. E a gente quer no país, isso, né? Tá bem, país, tá bem. Né? E a gente quer, e o Ceará, que olha a renda per capita do Ceará e olha do estado de São Paulo. Então a gente quer seguir esse exemplo de boa educação e melhorar cada vez mais, trazer qualidade para nossa gente, para o nosso povo. As discussões em torno da volta às aulas lá começou lá no meio da pandemia. Você, por exemplo, você é a favor de que as aulas voltassem ou não? Não sou, não porque eu tenha uma opinião aí minha enquanto advogado e professor, mas enquanto a gente fez algumas lives na pré-campanha, o Edgar, e eu fiz uma live discutindo esse tema de volta às aulas com uma médica e com uma professora e com uma professora e com uma mãe de aluno. E a médica explicou, né, os problemas que a gente tem em relação a essa questão da volta às aulas em meio a uma pandemia. Criança também morre de Covid, né? Essa história que a criança só pega e passa, que ela só vai servir de transmissor, não é verdade. A criança pode se infectar com Covid e pode ser uma vítima fatal, né? É mais difícil, os números são menores, mas existe casos de óbitos em relação a isso. E não bastasse, não tem como a escola separar os alunos. A escola não foi construída por uma situação pandêmica. Então, como é que a gente vai colocar numa sala 40 alunos, por exemplo, que a gente tem algo, não no ensino fundamental, mas em outras fases do ensino, 40 alunos, por exemplo, eu sou professor de ETEC. Como é que eu coloco 40 alunos dentro de uma sala de aula? Né? A ETEC de Mogi das Cruzes, por exemplo, tem professores que já têm muita experiência e alguns já são idosos. Tem um professor lá com 70 anos de idade. Como esse professor de 70 anos de idade vai dar aula numa sala com 40 alunos? E são tantos outros problemas. E na seara municipal também, né? Então a gente tem que ter cuidado. Parece que em Mogi das Cruzes as aulas não voltam esse ano, né? Já foi resolvido, e também porque a população foi muito crítica e contrária a isso. Precisa tomar cuidado agora quando as aulas voltarem, se Deus quiser, a pandemia for resolvida, para fazer reforço para essas crianças, para voltarem aí com todo o gás e recuperarem essa fragilidade que tem, porque falar que é a mesma coisa não é, né? Então precisa fazer aulas de reforço, pensar com os coordenadores pedagógicos, com os supervisores e com o professor que está em sala de aula ou está virtualmente, qual o caminho para recuperar essa criançada aí que ficou afastada da escola, mas por um motivo justo. Bom, teria mais perguntas de educação, o nosso tempo está avançando aqui. Eu queria partir para a área de segurança, que é uma das reivindicações ao lado de saúde, educação e emprego, né, da população. Eu queria saber as suas metas para a segurança e a sua opinião também sobre uma discussão que está sendo apresentada na Câmara Federal,
porque a Constituição diz que o Estado que tem o dever de zelar aí pela segurança. E os municípios cada vez mais têm assumido essa função com as suas guardas, e na Câmara Federal tem um projeto que começou a ser discutido, que é em relação à nomenclatura da Guarda Municipal, de transformar a Guarda em Polícia Municipal. Eu queria saber a sua opinião sobre isso aí e suas propostas para a área de segurança. É uma área que é complicada mesmo. O Mogi passa por algumas situações, às vezes, um pouco delicadas, e que a população cobra bastante mesmo. Eu acho que... É fato que em Mogi das Cruzes nós temos um efetivo muito defasado da Polícia Militar. E a gente precisava resolver isso. Só que isso só se faz cobrando o governador. E o prefeito é do partido do governador e não consegue resolver esse problema aí do déficit das polícias, né? A gente teve que mudar a estrutura dos plantões policiais em Mogi das Cruzes em razão da falta de delegados de polícia, de escrivães e de investigadores. Isso é fato, né? A gente sabia que tinha delegado cobrindo 2 delegacias quando nós não tínhamos a central de plantões, quando a gente tinha o primeiro DP e o segundo DP fazendo plantão. Às vezes você chegava no primeiro DP, o delegado estava no segundo, cobrindo lá, e você ficava 4, 5, 6 horas esperando. Mas por que isso acontece? Porque falta gente qualificada, falta policial nas delegacias e também na área aí nas respectivas funções de polícia militar, né? Então a Guarda Municipal vem fazendo o papel dela, só que a Guarda Municipal em Mogi das Cruzes, apesar dos guardas municipais, né, exercerem um papel muito importante, tentarem ajudar aí muito a população no que diz respeito à segurança pública, ela precisa ser reorganizada, reequipada e reestruturada, porque não é admissível que uma unidade de guarda municipal vá atender uma ocorrência de barulho, de algazarra, disso, e o guarda seja espancado quase até a morte, como aconteceu em Mogi das Cruzes, porque o rádio não funciona, porque isso não acontece, etc. Isso é inadmissível. No nosso governo isso não vai acontecer. Por quê? Porque a gente vai aumentar o efetivo da guarda, nós vamos tentar contribuir enquanto não se resolve o problema do Estado, cobrando o Estado, mas vamos tentar resolver aí o problema. Teria que abrir um concurso? Teria que abrir um novo concurso? Tem que abrir concurso para aumentar o efetivo, mas tem que reestruturar, tem que dar qualidade para essas pessoas. Não pode colocar um servidor público, um agente do Estado, para combater a criminalidade e acabar sendo espancado por jovens que estão lá sob o efeito de alguma droga ou de álcool e etc., fazendo algazarra atrás da prefeitura no centro cívico, e o guarda ser espancado quase até a morte. Se não chega alguém rápido, o guarda seria linchado. Não dá, né? Então isso precisa mudar. Só que eu tinha dito para você no começo, mas eu acho que mais do que isso, mais importante que isso também é importante, mas mais do que isso, nós precisamos combater o crime com inteligência. Então a gente tem que fazer aí um convênio com as polícias e pensar de forma muito severa na questão relativa à inteligência. Descobrir onde que o crime organizado está e combater ele na raiz, para tentar evitar os problemas maiores. E eu estou vendo aqui no seu plano que você pretende ampliar o monitoramento para as áreas consideradas mais vulneráveis. Seria feito um estudo? Sim. No caso, você já tem isso? Já tem, a gente tem, porque isso é feito com base nos números de boletim de ocorrência, né, e etc. Então a gente vai ver as áreas que são mais vulneráveis em relação à segurança pública e vai aumentar o número de unidades móveis com equipamentos de vigilância e etc, porque nem sempre a gente tem a fibra ótica e etc para chegar até aquele bairro mais distante, mas a gente tem as unidades móveis e vai aumentar o número para que possa então haver uma fiscalização ali no que diz respeito à segurança pública maior. Tudo isso está na criação do Plano Mogiano de Segurança e Ordem Pública, é isso? Está tudo incluído Tudo incluído, mas esse plano precisa ser discutido com a população, porque a gente quer fazer um governo democrático e ouvir as pessoas. As pessoas precisam, as polícias, né, precisam, os conselhos de segurança precisam ser ouvidos para que a gente possa tomar a decisão acertada. Nas cidades, Mogi também não é diferente, tem as companhias, né, tem o batalhão lá, e eu vi que você quer criar o destacamento, né? Destacamento da Roda Extensiva Municipal. Sim.
Tem os locais já? Como que seria? Agora a gente tem em Jundiapeba um prédio próprio, né, da guarda, que era a antiga polícia rodoviária, a base da polícia rodoviária, e a gente tem mecanismos para isso, né? Então criar aí uma polícia uma guarda municipal mais efetiva no combate direto ao crime, porque isso é necessário em algumas situações, para que não aconteça o que aconteceu lá no tal do pancadão que estava acontecendo atrás da prefeitura e o guarda foi espancado. E a gente também quer criar destacamentos aí em relação também à questão ambiental, né? Para que a guarda municipal, nós temos uma preciosidade que é a Serra do Itapetí e tantas áreas aí de manancial e etc, para que ajude na preservação disso, porque a gente precisa cuidar do meio ambiente também. A segurança também é possível fazer parcerias. Eu vi que você está falando aqui da atividade delegada, né? Sim. Você acha que é possível fazer essa parceria, a implantação desse programa? E aí vou além, né? Você acha que a Prefeitura de Mogi, caso você for eleito o ano que vem, esse ano para assumir o ano que vem, é possível pagar prolabore para a Polícia Militar? Vai ter recurso? Paga, né? E tirou da Polícia Civil. E existe... a atividade delegada já acontece em Mogi, mas é mais no centro e em alguns poucos bairros. Por exemplo, como Brás Cubas, no centro de Brás Cubas, às vezes você encontra alguns policiais nessa atividade delegada. E a gente precisa colocar isso nos bairros. Não dá para ficar colocando, eu sou bem sincero, como eu te disse em algumas situações, não dá para você ficar colocando só policial militar para ficar correndo atrás no centro da cidade de quem está vendendo, do ambulante, né? Então esse policial precisa estar no combate ao crime, né? Não ficar só correndo atrás do ambulante. Isso tem a fiscalização da prefeitura e é o que mais acontece no centro da cidade. Você anda pela rua Dr. Deodato Vertari, pelo Paulo Frontin, você vê isso acontecendo. Então o policial da atividade delegada fica correndo atrás. Não estou falando que eles não combatam o crime, mas é a orientação que eles recebem para combaterem de forma efetiva aí o marreteiro e etc. Mas existem outras formas de solucionar esse problema e colocar o policial para combater a criminalidade. Bom, a gente está caminhando para o encerramento, mas eu queria fazer uma última pergunta em relação à mobilidade urbana e transportes, né? Muita gente em Mogi pergunta sobre o futuro das cancelas e também das novas estações que ainda não foram efetivamente iniciadas. Queria saber sua opinião, suas propostas para mobilidade, a sua opinião sobre as cancelas lá em Mogi. A cancela é um problemaço, né? Um problemaço a ser resolvido que faz parte do desenvolvimento da cidade. Por quê? Porque uma cidade como Mogi das Cruzes não pode ficar cortada ao meio esperando o trem passar de minutos e minutos, né? E eu sou um dos defensores do trem até César de Souza e etc. E para que isso ocorra, a gente tem que ter aí também a solução desse problema das cancelas. É um problema que sozinha a prefeitura não consegue resolver, isso é fato. O município sozinho não consegue, porque são obras caras, caríssimas, precisa aí parceria do governo federal, do governo estadual. Existem alguns projetos do governo federal que são, né, que já estão aprovados e pararam na época que aconteceram alguns problemas no Ministério dos Transportes, mas existem já os viadutos, já foram, as obras só não começaram por causa desses problemas, mas já existem os projetos aprovados. Então a gente vai tentar cobrar isso do governo federal, vai tentar iniciativas junto à CPTM e o governo do estado para tentar fazer com que esse problema das cancelas seja resolvido, né? Porque é uma coisa que precisa ser resolvida também em razão aí do trânsito da cidade. Mas o que não dá para aceitar é uma cidade com mais de 400 anos, esperar mais de 400 anos para tentar resolver um problema, e quando tem um prefeito que tem essa possibilidade, faz aquela obra que foi feita na Sacadura Cabral, que só passa um carro na travessia, né, do túnel ali da estação central de Mogi das Cruzes. O que o Marco Bertaioli fez para a cidade foi uma judiação, né? Se esperava uma obra que pelo menos tivesse aí 2 faixas para que se quebrar um carro ali no túnel, trava a cidade. E pior que não tem nem como arrumar, né? Não tem como resolver aquela obra. Então foi um dinheirão gasto e uma obra mal executada, mal elaborada, que ajudou em partes, né? Mas deixou muito a desejar. Mogi precisa de um gestor com visão para quando tiver possibilidade de resolver o problema. Tá certo. Fred, queria te agradecer aqui a sua presença,
os seus esclarecimentos sobre a sua proposta de governo. Para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma saudação final para o nosso internauta que nos acompanhou até esse momento. Eu quero mais uma vez parabenizar o Diário de Suzano, parabenizar vocês dois aqui que estão presentes, trabalhando aí, ajudando a população a fazer essa difícil escolha que é decidir o futuro dela e da cidade em que ela mora, em que ela trata aí de tocar sua vida, né, de criar seus filhos e etc. E quero agradecer você também, internauta, por ter nos assistido, por acompanhar aqui essa entrevista, e quero deixar claro, eu quero fazer aqui até uma fala, viu, Edgar, por causa de algumas fake news que estão acontecendo na cidade. Eu quero aproveitar a oportunidade para falar. Eleitor de Mogi das Cruzes, não acredite nas fake news, procure saber da história das pessoas, inclusive da minha. Como o Edgar falou, eu sou filho do Valdemar Costa Filho, que foi prefeito da cidade, mas eu não ando junto com o Valdemar Costa Neto. Parente a gente não escolhe, a gente escolhe pessoas de bem para ser amigos, para andar junto. Eu não ando com o Valdemar Costa Neto, nunca andei. Procure saber dos outros candidatos, quem anda com o Valdemar Costa Neto, quem já andou. O que falarem em relação a mim, viu, Edgar? Portanto, muita fake news falando o irmão do boy, o irmão do boy. E isso, não, eu sou irmão do boy porque parente a gente não escolhe, mas não sou do mesmo grupo, nunca fui, não quero ser, né? Ele teve os problemas dele, isso é problema dele, mas eu não faço parte justamente pelos problemas de corrupção que ele teve, porque eu trabalho, eu toco minha vida e eu penso numa política diferente, numa política de bem, em que o cidadão seja o centro a ser levado em consideração para cuidar das pessoas e tocar aí a vida de uma maneira digna, decente, com mais oportunidades para todos. Tá certo. Obrigado então mais uma vez, Fred. Eu queria agradecer a você, amigo internauta, que acompanhou conosco aqui essa entrevista. Continue nos acompanhando aí durante o final dessa semana. Teremos mais entrevistas com os candidatos a prefeito. Até a próxima entrevista. Um abraço a todos. Até mais.